Bom dia, amada igreja. Durante alguns domingos, na medida em que Deus for abrindo oportunidade para ocupar esse púlpito, nós estamos fazendo uma exposição do livro de Judas. Judas, que é aquele livro curtinho, ele só tem um capítulo e se esconde ali antes de Apocalipse, né? Espremidinho ali. Mas é um livro importantíssimo para a igreja. E alguns domingos atrás nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira exposição no livro de Judas, cobrindo os versículos 1 a 4. Na realidade, são quatro ocasiões nas quais a gente tem a intenção de cobrir esse livro. A primeira vez nós nos concentramos na responsabilidade dos crentes, foram os versículos 1 a 4. E nessa manhã nós vamos ver, pela graça de Deus, a realidade da igreja. Incrédulos estão presentes. E também, pela graça de Deus, em domingos à frente, tentaremos cobrir o resultado da ação dos incrédulos. Perecem, mas perturbam, versículos 12 a 16. E, finalmente, o recado aos crentes fiéis, que são os versos 17 a 25, cobrindo, então, assim, todo o livro de Judas, toda essa carta aqui. E no domingo no qual nós fizemos a exposição da primeira parte, nós chamamos a atenção para a semelhança que existe entre a segunda carta de Pedro e exatamente essa epístola de Judas aqui. E aventamos a possibilidade, né, de que Pedro teria escrito antes. Porque, apesar da semelhança, todas as colocações que Pedro faz, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 10, 12, 6, 11, ele utiliza sempre o verbo no futuro. Haverá, seguirão, farão. Enquanto que Judas, alertando sobre esses mesmos perigos que Pedro chama a atenção, ele coloca como se as coisas já estivessem acontecendo, como se a situação já estivesse sendo aquela descrita por Pedro. Mas isso também mostra exatamente a harmonia que existe nos escritos inspirados da palavra de Deus. Os temas são semelhantes, os alertas são pertinentes e as colocações são contundentes para que a igreja fique alerta e saiba exatamente daquilo que se constitui o tema dos primeiros 4 versículos de Judas. Batalhar, essa é a responsabilidade dos crentes, batalhar. Então, nessa manhã, como nós vamos cobrir até o versículo 11, nós vamos ler aqui desde o versículo 1 até o versículo 11, e acompanhem, por favor, a leitura da palavra de Deus, como se encontra na carta de Judas, a epístola de Judas, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi por toda entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam
o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão até nessas coisas, se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Que Deus abençoe a sua palavra e que nos auxilie agora no entendimento daquilo que Ele tem para nós aqui nessa manhã. Nos versículos 1 a 4, que já foi alvo da nossa exposição, então, nós vimos a identificação do autor, é Judas, e não é Judas aquele que traiu Jesus, mas Judas, irmão de Tiago. Ele se identifica, ele faz uma saudação, e é interessante que ele diz que ele planejou por um tempo, que nós não sabemos quanto foi esse tempo, mas ele diz que empregou toda a diligência, ele se esforçou para escrever, e ele queria escrever sobre a comum salvação. Talvez reforçar alguns pilares, fazer alguma exposição, mas parece-nos que ele foi tomado de um sentido de urgência quando ele nota que a igreja ela estava também minada e infiltrada por pessoas que não tinham sido realmente convertidas e que estavam ali atrapalhando o progresso do reino e procurando os seus próprios interesses. E é por isso que ele dá esse chamado aqui intenso para batalha no versículo 3, e ele se sentiu obrigado a corresponder-me convosco, ou seja, com nós, exortando-nos, a batalhar diligentemente. Por quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa posição de batalha, então, não é batalhar por qualquer coisa, não é criar problemas, dissensões dentro da igreja, não é sujeitar outros à nossa consciência, não é batalhar com irmãos por questões menores de interpretação, mas batalhar pela fé, por doutrinas que estão na palavra de Deus, coisas claras e que estão sendo ou subvertidas por sentimentos meramente egoístas e pessoais, ou que estão indo claramente num sentido que levará a igreja à dissolução das relações fraternais que existem dentro da igreja para o lado errado. E mesmo que tudo isso esteja nos planos insondáveis de Deus, mesmo que Ele esteja no controle de tudo e de todos, a exortação para nós é esse sonido de batalha. Nós não podemos descansar e temos que ter a percepção que estamos numa batalha espiritual, e essa batalha se apresenta muitas vezes na situação, vamos dizer aqui,
da forma mais ampla possível, dentro do evangelicalismo, do chamado mundo evangélico, nós temos situações que requerem a nossa atenção, o nosso alerta, e temos sim que nos manter firmes à palavra de Deus e batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. É isso aqui que introduz, então, os versículos 5 e a 11, onde Judas continua nos chamando a atenção para a realidade da igreja. E que realidade é essa? Os incrédulos estão presentes na igreja. E ele faz uma análise acurada e precisa e mostra tudo isso na história do povo de Deus, como a incredulidade se faz presente também, mesmo Deus tendo segregado um povo, chamado um povo para adorá-lo. Muitas vezes existem pessoas que estão gravitando e que não se identificam realmente por uma conversão real como parte desse povo de Deus. O que Judas está fazendo agora nesses versos é desenvolvendo esse pensamento de batalha e chamando a atenção como nós temos que ter firmeza nas nossas convicções bíblicas, está constantemente estudando essa fé que uma vez foi dada aos santos, para que com um alicerce firmado nós possamos ir à frente proclamando o reino de Deus. E então nesse trecho aqui nós temos inicialmente alguns exemplos, os versículos 5 a 11. Alguns exemplos que ele nos dá de como a incredulidade está ao redor, mas Deus se faz presente em julgamento. Então essa incredulidade é uma incredulidade que marca o mundo tenebroso que nós vivemos. Mas Deus não está ausente. E Deus está soberanamente desenvolvendo o seu plano e na ocasião propícia ele executa julgamento, e Judas nos traz 3 exemplos de julgamento que foram emanados desse poder soberano de Deus. Então ele nos dá esses exemplos, depois ele nos descreve o caráter dessas pessoas, desses certos indivíduos que ele mencionou logo no início, e na sequência ele faz uma descrição das ações desses certos indivíduos, e finalmente ele nos dá exemplos de incredulidades dentro do seio do povo de Deus. Vejam que desenvolvimento lógico interessante. Ele começa dando exemplos assim da forma mais abrangente possível, descreve o caráter, descreve as ações e termina esse trecho dando exemplos de ocorrências dentro do povo de Deus. Versículos 5 a 7, então, ele dá aqui esses 3 exemplos de incredulidade e como Deus se faz presente em julgamento. E certamente a palavra de Deus nos diz que de Deus não se zomba, nós não podemos esquecer isso. E os exemplos que ele nos dá são os seguintes. O primeiro exemplo que ele dá é da situação do êxodo no Egito. Aquela peregrinação no Egito, quando o povo de Deus foi retirado da escravidão e então ficou no deserto, naquela peregrinação no deserto, até entrar na terra prometida. Ele diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo. Ele está lembrando aos seus leitores, e está nos lembrando também que nós conhecemos essa história. Não é novidade para nós, não é novidade para o povo de Deus saber que Deus tirou uma nação lá do cativeiro e levou para a terra prometida. Nem da peregrinação do deserto, nem das coisas que aconteceram. Se estamos na igreja, temos ouvido repetidamente exposições sobre isso. Mas será que nós estamos conscientes das implicações de que o que ocorreu naquela ocasião foi também um julgamento da parte de Deus, ao mesmo tempo em que ele cumpria as promessas de livramento da escravidão e da chegada e adentrar a terra prometida, houve também julgamento da parte de Deus. E ele diz: o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu
depois os que não creram. Houve incredulidade no meio do povo. Nós não podemos esquecer que houve adoração a um bezerro de ouro. Naquele mesmo momento em que Moisés recebia as tábuas da lei lá no Monte Sinai, havia algazarra, havia aquela adoração, aquela orgia ali no arraial, ao ponto em que ele achava que era uma batalha, mas na realidade era o povo se afastando de Deus, adorando outros deuses, com sentimentos de nostalgia de coisas que haviam deixado na terra da escravidão. Quantas vezes crentes convertidos voltam e têm saudade de situações que experimentaram quando estavam afastados de Deus e voltam a cometer pecados em sua vida, agora separados, santificados, fazendo parte de um povo específico de Deus, e assim emulam em suas vidas aquela situação apresentada ali pelo povo de Deus na peregrinação no deserto. Incredulidade que levou-os então àquela peregrinação de tal maneira que a geração que saiu da escravidão não foi aquela geração que entrou na terra prometida. Incredulidade que na realidade atingiu até Moisés, num determinado momento, ele deixa que a raiva, a ira, se sobreponha à racionalidade de adorar a um Deus todo-poderoso que cumpre suas promessas. E ele vai e faz de conta que está cumprindo a palavra de Deus, mas na realidade ele está exercendo a sua ira e fere aquela rocha, um assinte na presença do Deus Santo e Soberano, e situações que fez com que Deus desse a liderança do povo durante todo o tempo, menos a entrada na terra prometida. O julgamento de Deus veio. O julgamento veio em cima da incredulidade. É o primeiro exemplo que nós temos aqui. Mas Judas está preocupado em mostrar a amplitude do mal. E o segundo exemplo que ele dá é o exemplo dos anjos. Isso numa escala cósmica, aqui não está segregada ao povo de Deus especificamente, que já é um povo resgatado de todos aqueles perdidos em seus pecados, mas ele vai e volta e se remete aqui nos seus escritos à própria origem do pecado, da rebelião, e leva o nosso pensamento aos anjos, no versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Pela incredulidade, por seguirem o espírito de rebelião, por não estarem servindo ao Deus Todo-Poderoso, criaturas de Deus, os anjos, que estavam ali constantemente na presença, mas que seguiram exatamente a Satanás, o cabeça da rebelião contra Deus. Eles estão condenados, guardados sob trevas, com algemas eternas, diz aqui o texto, para o juízo do grande dia. Deus executando o seu julgamento. No incompreensível universo aqui criado por Deus, e nós temos poucas referências, não entendemos tudo sobre essa questão da origem do mal, nem da existência dos anjos, mas temos referências várias nos textos bíblicos e sabemos da realidade deles, eles existem, e sabemos da realidade da rebelião deles. Sabemos também das consequências dessa rebelião, de que o julgamento de Deus se exercita. Deus não é conivente com o pecado, Deus é Deus de justiça e Deus executa o seu juízo também sobre esse pecado. E o terceiro exemplo que ele dá
é exatamente de uma sociedade secularizada, como a nossa, cidades de Sodoma e Gomorra, grandes centros ali de prosperidade, grandes centros comerciais, mas grandes centros também de imoralidade, e ali, naquela cidade, existia a família de Ló, que fazia parte do povo de Deus. Mas Deus veio e destruiu aquelas cidades. E a referência feita aqui em Judas é a seguinte, no versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra, nós sabemos muito bem a história, a dissolução moral imperava. Os anjos do Senhor, quando chegaram ali para avisar a família de Ló, eles foram assaltados, cercados ali na residência, para que fossem abusados sexualmente. Imperava ali, não é de agora, imperava ali a confusão dos gêneros, né? E ali estavam, e daí veio o nome sodomia, ali estavam também pessoas de todas as idades, homens, desde velhos até os mais jovens, procurando aqueles varões que eram formosos, para que os trouxessem para fora e fossem abusados ali. Esse era o grau de imoralidade, de perversão, de prostituição que imperava naquela cidade. E é desse meio conturbado pelo pecado, desse meio na qual a sociedade já destruída, na sua fragilidade, sem esteio moral, em que Deus vai lá e retira dali aqueles que são seus. Mas destrói aquelas cidades com fogo vindo do céu. É Deus exercitando o seu julgamento sobre o pecado. E o próprio texto diz que isso daí ocorre para exemplo do fogo eterno. Deus é um Deus de justiça e executa o seu julgamento sobre o pecado. 3 exemplos nos são dados aqui, logo no início desse texto. A peregrinação, o êxodo ali, desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida, os incrédulos destruídos, os anjos guardados em algemas eternas, e Sodoma e Gomorra destruídas pelo poder de Deus, pela incredulidade, pela prostituição, exemplos do fogo eterno, diz o texto aqui. Os versículos seguintes, então, depois desses exemplos, nos trazem a descrição do caráter. Do caráter de quem? Ora, se você voltar um pouquinho lá no versículo 4, você vai ver que Judas diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, esses são aqueles que estão sendo tratados primariamente aqui nessa epístola, esses certos indivíduos. E aqui no versículo 8, depois de dar exemplos de como Deus é um Deus de julgamento, sim, Ele é um Deus de amor que resgata seu povo, Ele é um Deus de amor que tem um plano de salvação, vem executando o seu plano através dos séculos, mas Ele é um Deus de justiça. Ele diz assim: ora, estes certos indivíduos, da mesma sorte, ou seja, semelhantemente, e ele passa a descrever o caráter deles. E Judas passa a nos dizer aqui que eles são irreais, imorais, insubmissos, insolentes e irreverentes. Vejam, irreais, ele chama eles de sonhadores alucinados. Sonhadores alucinados. Estão alucinados pelo pecado, estão alucinados pela ganância, estão alucinados pelo egoísmo. Não se conscientizam do poder de Deus.
E como ele está falando desses certos indivíduos que se introduzem com dissimulação, esses indivíduos não estão se apercebendo de que estão pisando num território que é a igreja de Cristo. E Deus preza essa igreja e ama essa igreja. E não vai permitir que as portas do inferno prevaleçam sobre a igreja. E não vai permitir que o pecado se alastre no seio da igreja. E ele proveu até mecanismos para que a própria igreja identifique e lide com essas situações de pecado. Mas é uma coisa terrível você estar insultando a pessoa do Deus vivo, envolvido na prática do pecado, ou perseguindo seus próprios interesses, ou desenvolvendo um ministério A, B, C, D, no qual a ganância é aquilo que motiva você a estar envolvido nesse ministério, ou com motivações outras quaisquer que não seja a glória de Deus, por estar fazendo parte, pelo menos, da igreja visível, do povo de Deus. Eles são sonhadores alucinados, acham que estão abafando, acham que são grandes coisas, mas na realidade, se não há a crença real, a motivação real, a devoção real, não passam de sonhadores alucinados e, tristemente, levam muitos a embarcar nos seus sonhos pessoais e não na proclamação clara e simples do Evangelho. Sonhadores alucinados são irreais, não são realistas, são irreais. E Judas continua, diz que eles também são imorais. Não só contaminam a carne, não tem qualquer barreira. Se a conversão não é real, se os princípios da palavra de Deus não norteiam as suas vidas, se eles não estão preocupados em agradar a Deus, o que fazem em seus momentos que acham que são escondidos de outros, não se apercebem que estão na presença do Deus vivo, e então contaminam a carne, e se envolvem com a prostituição, a exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo de julgamento divino. Então eles não somente são irreais, mas são imorais, se prostituem. São também insubmissos. Diz o texto aqui, como rejeitam o governo, rejeitam a autoridade, rejeitam a prestação de contas, se submeter a outras pessoas que possam estar alertando sobre o comportamento não adequado ou pecaminoso. Rejeitam a autoridade, se colocam como autoridade absoluta. Promovem cisão dentro do povo de Deus de tal maneira que eles possam, muitas vezes, deixar de ter pessoas ao seu lado que possam trazê-los de volta ao rumo, mas que se colocam como poder absoluto, como aqueles que pontificam o que deve ou não ser feito, e dessa forma introduzem doutrinas também que são estranhas à palavra de Deus. Rejeitam governo. Mas não só isso, não são somente insubmissos, mas são insolentes, porque diz aqui, difamam autoridades superiores. São insolentes, partem para difamação e não respeitam nada. São irreverentes, irreverentes também. E aqui no versículo 9 nós temos uma colocação curiosa. Judas escreve, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. E aí você fica intrigado, porque você vai até a palavra de Deus aqui e começa a procurar. Onde é que está essa briga aqui do arcanjo Miguel contendendo com o diabo, disputando o corpo de Moisés? E você vai no Antigo Testamento e procura e não vai achar.
Não vai achar essa história. Ela fazia parte da tradição judaica. Mas a menção dela aqui no livro de Judas, e sendo Judas um livro inspirado pelo Espírito Santo, aqui dentro da nossa palavra de Deus, dá sanção para essa história que fazia parte da tradição oral e que leva a crer que houve uma disputa ali que nós não sabemos muito bem dos detalhes dela, mas houve ali uma disputa pelo corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel não se atreveu, esse é o ponto principal aqui, de Judas fazer referência à história, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra aquele que havia se rebelado contra o Deus do universo, o Senhor dos senhores, o diabo. Porque ele sabia que o julgamento sobre o diabo já havia sido pronunciado por Deus. E o arcanjo Miguel não pretendia tomar o lugar ali, nem estar acima do Deus Todo-Poderoso que já havia pronunciado o julgamento. Ele estava ali cumprindo obedientemente uma tarefa da parte de Deus. Ele então demonstra submissão e reverência à pessoa de Deus e até àquele que era o inimigo. E isso daí nos diz muito, porque quantas vezes nós vemos insolência e na mídia social hoje em dia, quantas vezes jovens que estão ávidos por aprender as coisas da palavra de Deus, mas assumem ares de juiz e começam a pronunciar julgamento contra qualquer um, contra todos, em vez de deixar que a palavra de Deus esclareça e, como diz o apóstolo Paulo, deixar que o Espírito convença, né, os corações, em vez de estar pronunciando julgamento contra outros. Então, o caráter desses certos indivíduos está aqui retratado nesses versículos 8 a 9. Irreais, imorais, insubmissos, insolentes e irreverentes. Na sequência, nós temos então alguns exemplos de incredulidade no meio do povo de Deus. Versículo 10, ainda sobre essa irreverência, né? Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Até nessas coisas se corrompem. E ele dá o fecho, então, a essa exposição aqui desses incrédulos que estão presentes, trazendo mais 3 exemplos de incredulidade, esses bem especificamente encontrados no seio do povo de Deus. E o primeiro é aquele que vem logo no início, desde a criação, no versículo 11. Ai deles, ou seja, julgamento vem, né? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Esse é o primeiro exemplo. Então, ele dá o exemplo de Caim, ele dá o exemplo de Balaão e ele dá o exemplo de Coré, no versículo 11. 3 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo de rejeição do plano divino. O segundo exemplo é um exemplo de rejeição da dependência de Deus na esfera material. E o terceiro exemplo é o exemplo de rejeição da autoridade espiritual. Caim é exemplo de rejeição do plano divino. E a história de Caim nós temos lá em Gênesis capítulo 4, né, versículos 1 a 12. Caim achou que deveria se submeter ao ritual de adoração a Deus da forma como ele achava que tinha que ser. Quando nós vemos todas as referências sobre Caim na palavra de Deus, não apenas o relato histórico em si, de como
ele matou seu irmão, mas as referências a ele, e principalmente o contraste que é feito entre ele e Abel, nós vemos que Abel era uma pessoa que tinha fé no coração e Caim, por outro lado, ele não tinha a fé genuína. Lá no relato da história de Caim, há um momento em que Deus chega perante ele e ele diz assim: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim não dominou a arrogância dele, nem a ira, nem a violência. Caim achava que sabia melhor do que Deus. Caim seguiu o seu próprio caminho. Caim rejeitou o plano divino de adoração, de oferenda, de sacrifícios que havia sido estabelecido pelo próprio Deus. Nós não temos o relato de todos os detalhes, mas quando a gente lê todas as referências a essa, a visão que nós temos daquilo que aconteceu e vemos que pelas ações subsequentes, quando ele, por inveja, vai e assassina seu irmão, que realmente a conversão real não havia acontecido na vida de Caim. No entanto, estamos aqui no início da criação. E ali, para todos os efeitos, Caim estava no meio do povo de Deus, mas ele mostra a semente da incredulidade ali já desde o início, no meio do povo de Deus. E por isso ele é segregado, afastado, e a sentença de Deus ali é colocada sobre ele. E é a partir daquele momento que nós começamos a ver essa separação mais clara entre aqueles que realmente têm a conversão real, que foram alcançados pelo Espírito Santo, sim, pelo Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que convencia também as pessoas no Antigo Testamento e fazia com que crescem na promessa de Deus da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A conversão no Antigo Testamento é do mesmo jeito que no Novo Testamento. Na nossa era, aqui, é por obra do Espírito Santo nas vidas daquele que se constituem o povo de Deus, e a separação vai ficando evidente e clara aqui. Caim exemplifica a rejeição do plano divino. Segundo exemplo que ele traz, então, é o de Balaão. A história de Balaão está em 3 capítulos lá no livro de Números. Números 22, até 22, 23 e 24. E Balaão era uma pessoa que, nós podíamos dizer que ele se alugava como profeta. Era uma pessoa que comercializava o dom que tinha. Era uma pessoa que é retratada repetidamente na palavra de Deus como sendo o suprassumo da ganância. Uma pessoa que tinha apenas interesses próprios. Uma pessoa que estava sempre pensando quanto é que eu posso ganhar ou receber nisso daqui. E com isso ele se alugava como profeta. E Balaão é, portanto, um exemplo de rejeição da dependência de Deus na esfera material. Lembramos muito de Balaão pelo incidente lá, quando a burra que ele monta é aquela que tem uma palavra mais lúcida do que a negritude de pensamentos e de intenções que estavam no coração de Balaão. É ela que se interpõe entre a morte iminente ali, o julgamento iminente que cairia sobre ele, mas Balaão, ele se apresenta como rejeição da dependência de Deus na esfera material. E quantos no meio do povo de Deus não têm se deixado levar exatamente por ganância, por questões materiais, deixando de confiar na providência de Deus. E o último exemplo que ele traz é o exemplo de Coré. Coré é exemplo de rejeição da autoridade espiritual.
Autoridade espiritual, obviamente de Deus, mas autoridade espiritual que era representada e configurada pela pessoa de Moisés ali. Coré procurou tomar o lugar de Moisés, se rebelar contra a liderança de Moisés. E é interessante que a linguagem de Coré, e isso está lá no livro de Números, capítulo 16 de Números, você vai encontrar a história de Coré. Ele disputa essa liderança de Moisés e ele tem um linguajar muito piedoso. Ele diz assim: somos todos sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Mas na realidade o que está ali por baixo era a rejeição da pessoa de Deus, porque foi Deus que havia escolhido Moisés para liderar o povo. E ali ele estava se colocando em oposição ao próprio Deus quando ele rejeita a autoridade espiritual configurada na pessoa de Moisés. Ações e exemplos de incredulidade encontrados no seio do povo de Deus. Então, irmãos, a realidade da igreja é essa. Incrédulos estão presentes. Incrédulos estão presentes. Se na primeira parte do livro de Judas nós vimos a responsabilidade dos crentes, que é batalhar, nós vemos agora a razão dessa batalha, a realidade da igreja. Os incrédulos estão presentes. E nós não podemos achar que o perigo está simplesmente lá fora. Nós não podemos nem achar que o perigo está, vamos dizer, em outros segmentos do evangelicalismo brasileiro. Nós não podemos nem achar que o perigo está fora de nós. Nós temos que olhar, em primeiro lugar, para as nossas vidas, para nós mesmos. Como é que nós estamos regendo as nossas vidas na presença de um Deus soberano? Um Deus que não tem o culpado por inocente, um Deus que é todo amor, perdoa o pecado, mas é o pecador contrito, arrependido, sincero, aquele que se achega a Ele, tocado por seu Espírito Santo e que se coloca nas mãos dEle para viver em dependência dEle, não rejeitando o plano divino, não rejeitando a dependência de Deus na esfera material também, mas colocando-se sob sua dependência, mesmo quando as coisas, materialmente falando, vão ruim, mas sabedores de que Deus é aquele do qual procedem todas as bênçãos, todas as coisas, Ele vai nos sustentar. Como é que está a nossa vida? Nós rejeitamos também a autoridade espiritual que flui de Deus e que às vezes se coloca de uma forma muito concreta nas pessoas que Deus colocou para nos liderar, para nos expor a palavra de Deus. Como é que está o nosso coração? Essa é a questão principal que nós temos que confrontar nessa manhã. Não vamos achar que o perigo está simplesmente lá fora. Olhemos para nossas vidas, olhemos para as nossas igrejas. Temos a percepção do julgamento de Deus com toda a sua intensidade, da mesma forma como temos experimentado já o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos possibilite a que compreendamos essas palavras tão pertinentes que Judas, irmão de Tiago, escreveu para a igreja, não somente dos seus dias, mas para nós também, aqui nesta manhã. Se Deus assim aprover, em ocasião futura, nós falaremos sobre o resultado, então, da ação dos incrédulos. Eles perecem, mas perturbam. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, Tu conheces as nossas vidas e nós Te pedimos que possamos
dar ouvidos à lucidez da exposição que tu fizesses com que Judas colocasse aqui nessa carta para nós. Cheia de exemplos de rebeldia, de incredulidade. Incredulidade essa que foi alvo do julgamento divino também, Senhor. Não nos esqueçamos disso. O que deve nos fazer a correr rapidamente, avidamente, para nos abrigarmos debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, porque somos pecadores e temos muitas vezes demonstrado algumas dessas características de caráter em nosso próprio ser. Livra-nos, Senhor, principalmente do pecado da incredulidade e coloca-nos como igreja, como pessoas, debaixo da dependência do Teu poder. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém.